Hoje eu estou aqui para estar falando um pouquinho para vocês sobre a história do trabalho do nosso sindicato. É sempre importante a gente conhecer a história para a gente não sair falando sem as informações necessárias. Em meados de 2009, a categoria se uniu com duas grandes reivindicações. Primeiro, a falta de reajuste nos últimos 5 anos. E a outra questão foi a situação, as condições precárias do trabalho do servidor. Então, após muitas negociações com a administração, que não foram frutíferas, a categoria decidiu declarar greve. A greve iniciou com aproximadamente 800 servidores parados. Porém, durante 40 dias de greve, nós não fomos atendidos pelo então prefeito e não conseguimos os resultados imediatos que a gente almejava naquela época. Só que, porém, depois da greve, como veio à tona vários problemas do funcionalismo, a diretoria se reuniu e, junto com os associados em uma assembleia, decidiu entrar com ações judiciais para conseguir o adicional de insalubridade e periculosidade para seus servidores, conforme a função e o trabalho de cada um. Também na época nós entramos com um mandado de injunção, que nos garantiu a revisão geral anual nos anos de 2011, 12 e assim por diante. Quanto às ações judiciais, a gente passou a entrar por cargos, ou seja, tem ação ainda que está em trâmite dos merendeiros, tem ação dos varredores de rua, tem ações que já estão sendo pagas, como dos motoristas de ambulância, dos médicos plantonistas, dos vigias e vigilantes patrimoniais, e tem algumas outras que a gente está trabalhando para que o servidor já possa receber o valor, que é o caso dos serventes de escola. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que após a greve a gente fez uma denúncia no Ministério Público do Trabalho e esse processo demorou muitos anos para ser concluído. E o que a gente conseguiu? A gente conseguiu instalar a lavanderia dos coletores de lixo, a gente conseguiu melhorar a qualidade dos EPIs, dos uniformes oferecidos para os coletores e para demais setores. Uma coisa importante para estar falando para vocês é acerca do SESMIT. O SESMIT é o centro da prefeitura responsável pela saúde do trabalhador, ou seja, dos nossos servidores. Cabe a eles zelar pela integridade física e pela vida de nossos servidores. E isso só foi possível em razão desse TAC que foi firmado junto ao Ministério Público do Trabalho de Campinas. Outra coisa boa que veio desse TAC foi a criação da CIPA. A CIPA passou a funcionar em meados de 2016 e o acordo foi que ela seria com os integrantes do sindicato e os integrantes do SESMIT. Mas com o passar do tempo, a gente viu que não era possível fazer um trabalho daquela forma, que estava limitando o nosso trabalho. Então a gente optou que a CIPA fosse independente. Outro trabalho importante nosso é a nossa atuação nos processos administrativos e sindicâncias. Quando é aberta contra um associado nosso, ele vem até o nosso sindicato e a gente faz a parte do acolhimento, encaminha para o departamento jurídico, que vai conversar com esse servidor, elaborar a defesa e acompanhá-lo nas audiências. Quero deixar para vocês que nós temos uma média de 40 a 50 processos administrativos por ano e que na maioria dos casos a gente consegue manter o servidor trabalhando na prefeitura ou na SAICIL. Mas não é só trabalho não que o nosso sindicato atua. Nós atuamos muito na parte social também. Quero falar para vocês que em meados de 2014, 2015, a gente começou com a nossa escolinha de futebol e com a escolinha de judô. A escolinha de futebol só foi interrompida agora em razão da pandemia. E o judô, a gente optou por estar fazendo o convênio com a Gambatê, já que lá eles já estão inscritos em competições e poderiam estar favorecendo ao servidor e os seus dependentes uma vivência maior dentro do judô. Outra coisa também foi o balé fitness, que teve uma grande aceitação de nossos servidores. Hoje nós temos o nosso espaço aqui, que é a nossa sede administrativa, que também tem um pequeno salão na parte de cima. Então também seria possível estar trazendo essas atividades aqui
em uma área que é mais central, favorecendo a vinda do servidor até aqui. Outra conquista nossa, que teve grande aceitação junto ao nosso associado, foi a colônia de férias para as crianças, que são os filhos de nossos associados. Nós optamos nos meses de janeiro e julho, que é o recesso escolar, estar fazendo atividades interativas para as crianças durante uma semana no Clube do Servidor. Já que as famílias continuam trabalhando nesse período, foi um meio de arrumar para que as crianças tivessem atividades lúdicas e fossem atendidas nesse período. E também tem as viagens. As viagens foi uma maneira mais acessível de estar proporcionando lazer e estar levando o servidor para conhecer novos lugares. Nós conseguimos fazer os parcelamentos de uma forma que tornasse possível aquele servidor que tem a condição financeira um pouco mais apertada para estar podendo realizar uma viagem. E ele vem, faz os pagamentos junto com a gente e a gente planeja toda a viagem dele, desde o transporte até a hospedagem. E os outros trabalhos realizados é a parte do dentista. Nós temos o atendimento odontológico aqui para o associado através de 3 dentistas, que são a doutora Aline, a doutora Carla e o doutor Ronildo, que fazem uma média de 40 atendimentos para o servidor associado e seus dependentes. E quero contar para vocês que assim que a gente mudou de prédio, nós revitalizamos a sala do dentista. Nós estamos com todos os equipamentos novos para melhor atender os nossos associados. Não podemos deixar de registrar o trabalho que a gente fez em relação às festas do servidor. Foram 3 festas grandiosas realizadas no Clube de Campo Empírio, que teve grande aceitação do servidor. Foram festas lindas e inesquecíveis, que ainda fazem parte da memória do servidor. Quanto à luta pelo direito dos servidores, não podemos deixar de registrar as manifestações promovidas pelo sindicato, como a de 2014, quando o pagamento saiu sem as verbas acessórias, como horas extras, carga suplementar, adicional de férias, a manifestação acerca da jornada de trabalho diferenciada do professor, que foi estabelecida por lei federal, e também as manifestações promovidas contra a reforma da Previdência, pois sabíamos que ia prejudicar muito o nosso servidor. Por fim, em nome da diretoria, deixo aqui registrado que o nosso foco maior sempre foi você, associado. A gente sempre trabalhou em prol de você.